Olá, olá, bom dia todo mundo, sejam bem-vindos ao canal Educação, professor Adeildo Alves com vocês aqui para mais uma aula. A gente está aí começando o mês de setembro, né, com as precursões artísticas acerca das décadas de 60 e 70 no Brasil. E na aula passada a gente viu algo sobre, a gente viu muita coisa, né, sobre os festivais de canção. E hoje a gente vai adentrar na questão da arte plástica mesmo, né? Da arte visual produzida no Brasil daquela época, 50, 60, 70 mais ou menos, conhecida como arte concreta, o movimento concreto e neoconcreto no Brasil. Bom dia, pessoal que já está acompanhando a gente. Hoje são 5 de setembro. Primeiramente, apresentar aqui o nosso objetivo da aula, né, arte concreta e neoconcreta, compreender os parâmetros das artes visuais brasileiras nas décadas de 60 e 70, e todas as vezes que a gente tiver uma aula que envolve esse processo, o objetivo será esse. E no final, né, a explanação de conteúdo, resolução de questão, no finalzinho. Concretismo, o que é isso? Mais uma coisa, professor, será possível? Essa arte não se aquieta, não? Dentro da linguagem abstrata, nós vamos ter a chamada arte concreta. E o concretismo foi um movimento artístico e cultural que surge na Europa em meados do século XX, acompanhando o quê? Acompanhando aqueles movimentos já de vanguarda que o antecederam. O abstracionismo é um deles, certo? E esse movimento concretismo visava a criação de uma nova linguagem, uma arte abstrata diferente, em uma outra linguagem. Esse movimento de vanguarda influenciou as artes literárias, sim, tinha poema concreto, musicais, existia música concreta, e figurativas, fazendo com que o abstracionismo invadisse uma nova seção aí, né, da representação artística figurativa. Aqui do lado, uma partezinha do Manifesto de Arte Concreta, no seu original, né, fundado em 1930, mais ou menos em Paris. Arte Concreta, um grupo de revista fundado nessa época, com bases, né, da pintura concreta e os seus artigos. Ok? O primeiro artigo vai dizer aqui: a arte é universal. L'art est universel. A obra de arte é universal. E nessa universalidade vai estar aí disposta a linguagem abstrata. Como assim, professor? Eu já expliquei aqui algumas vezes que quando você tem uma proposta figurativa, a tendência da interpretação daquela figura, daquela imagem, vai ser mais objetiva, pessoal, dependendo das experiências que cada pessoa tem com aquela imagem. Dei exemplos de uma árvore, por exemplo, né, numa paisagem, onde cada um tem um aspecto específico sobre a questão do objeto árvore, porque vai depender das suas experiências, do seu conhecimento quanto a árvores, da sua ligação pessoal com esse processo. No abstracionismo, aí já anula muito dessas experiências, porque a gente vai lidar com coisas que são inerentes a todo mundo. A forma, a cor e a linha. O plano, não é? A questão do 3D também. Por conta disso, eles vão impor um abstracionismo para essa linguagem, certo? Professor, já não existia arte abstrata. O abstracionismo é uma característica de representação. Essa característica de representação é que chegou ao auge como arte abstrata, certo? Mas o abstracionismo por ele mesmo. Inclusive, na arte concreta, não se aceita expressionismo. A gente vai ver já isso aqui, vou explicar qual a diferença. Na pintura vai ter suas características. Na literatura também. A gente não pode deixar de lado a literatura como expressão artística e ela vai acompanhar esse processo.
Então, as principais características do concretismo na literatura serão a valorização do conteúdo visual e sonoro, a sintaxe visual, desculpe, em detrimento da discursiva, ou seja, o que vai mandar é a forma do texto e não exatamente o que está escrito, o significado. Banimento da estrutura formal, como os versos e as estrofes, eles desaparecem, né, da poesia concreta. Utilização de efeitos gráficos, mais ou menos como, assim, o papel também torna-se a tela e o artista aproveita todo o espaço. Deixa eu ver aqui, é mais ou menos como você escrever livre, né? E colocando as letras de acordo com a forma que você deseja dar ao texto. Aí a letra não segue uma indicação, uma indicativa de leitura clássica da esquerda para a direita. Defesa da racionalidade e aversão ao expressionismo. Isso daí é a característica que vai separar essa arte da arte abstrata específica. Como assim? Deixa eu apagar essa aqui para não chamar muita atenção. Na arte abstrata original, certo? Você admite figuras como essa, lá vai eu com a cor errada, figuras como essa, geométricas na sua base. Agora, expressividades abstratas mais expressivas, mais soltas, como o abstracionismo informal, certo? Com linhas de toda forma e tudo mais. Isso aqui é mais expressivo. É um tanto expressionista. Não, você fez uma flor, não era uma flor, é para ser uma mancha. Tá? Então, isso não é racional. Isso aqui não é racional. Ok? E eles tinham uma defesa dessa racionalidade. E a racionalidade está onde? Na referência geométrica matemática, como essa daqui. Linhas, planos, parábolas, tudo certinho, tudo matemáticozinho, tudo bem feitinho. Se não for assim, não serve. Porque uma pintura abstrata mais solta, mais expansiva, mais expressionista, ela é mais subjetiva. Eles não estavam defendendo a subjetividade, eles estavam defendendo a objetividade. Ok? E aí também, por conta disso, uma rejeição ao acaso e à chamada abstração lírica. Na pintura, a gente vai ver basicamente aí as mesmas coisas, mas mais voltadas à questão da forma. As principais características do concretismo nas artes plásticas serão a busca de precisão nas formas. Precisão. Uma coisa é você fazer algo assim, né, de forma triangular. Aqui não dá para ter precisão aqui, né? Uma coisa assim meio estrelada, você brinca com o preenchimento. Isso aqui já induz a um pensamento mais solto, né? Mais que vaga na imaginação e que traz, inclusive, uma interpretação de outras formas secundárias. Então, quando eles falam de precisão, é precisão matemática. Claro que aqui só na lousa não vai ser possível fazer um triângulo equilátero, mas, enfim, é isso. Certo? Precisão nas formas, tudo matematicamente organizado. Uso de formas abstratas, ou geométricas, né? Isso vai ter uma influência do cubismo para isso. Haverá uma união, aliás, existe uma união entre a forma e o conteúdo, o que está querendo ser passado como mensagem e a forma utilizada, e uma defesa da racionalidade, aquilo que eu falei no slide passado aí, certo? Racional, lógico e científico. Então, isso aqui não entra numa questão racional, lógica e científica. É muito solto, é muito fora de um padrão matemático como esse outro aqui tem. Ok? Analisando o quadro que está aí do lado, a gente tem um quadrado de fundo, um quadrado cinza, né?
e dentro dele alguns quadradinhos em 3D, né, projetados um pouco para fora da tela, com a face pintada de preto, como se fossem uns tijolinhos. São quadrados do mesmo tamanho, distribuídos num quadrado maior, sem ocupar todo o espaço. Isso é a racionalidade, isso é lógica, isso não vai mexer com a tua expressividade, você não vai enxergar mais do que já está aí. Ah, mas eu estou vendo uma forma assim. Aí você é criativo demais também, né? Para ficar imaginando coisa onde não tem. Mas assim, a base é essa, é mostrar a forma pela forma, a cor pela cor, certo? Então, professor, o abstracionismo formal ou geométrico, ele também tinha essas características. Então, qual é a diferença entre o abstracionismo formal e o concretismo? No abstracionismo formal, que a gente vai lembrar de quem? Do Mondrian, Pierre Mondrian, que fazia aquele quadro, não é? Pintado só os quadrados, com as linhas pretas e as cores diferentes, as cores primárias, né? Vermelho, amarelo e azul, e usando linhas pretas e algum campo em branco e cinza. Ok. Dentro do movimento neoplasticista do Mondrian, certo? Aliás, dentro não, ao lado, estava o movimento do Casimir Malevich, o suprematismo, que permitia outras formas geométricas, só que meio desordenadas. Uma linha para cá, outra para lá, né, um quadrado por aqui, um semicírculo, alguma coisa com um triângulo, mas tudo assim meio jogado, certo? Sempre figuras geométricas, mas meio jogado. Isso aqui não alcança uma defesa de racionalidade, de lógica e de cientificismo, mesmo que sejam apenas figuras geométricas. Então, tudo precisa de precisão. Por isso que o movimento abstracionista formal, só com as figuras geométricas, não alcançam o concretismo. Só por causa desse porém bem aqui. Ok? Ele se diferencia por conta disso. E também tem a época de formação. Beleza? Então tá aí. As características são essas do concretismo. No Brasil, esse concretismo veio para cá como um movimento vanguardista por volta de 1950. E quem trouxe para cá foi um suíço chamado Max Biel. Nasceu em 1908 e morreu em 1994. Um dos precursores desse movimento, ao lado de um russo chamado Vladimir Mayakovsky. Bom, o Biel popularizou as concepções dessa nova tendência numa exposição que aconteceu aqui, chamada Exposição Nacional de Arte Concreta, no ano de 56. Certo? Em São Paulo se formou logo um grupo concretista. Aqui o pessoal dá valor a essas coisas de novidade, né? Queriam seguir a onda mesmo de inovações. Por quê? A gente é um país de formação, de imitação cultural desde o início, desde a nossa colonização. Nós temos a imitação cultural dos povos colonizadores. E a gente quer porque quer uma liberdade de expressão desde cedo. Então, o que vinha de fora, que se diferenciava dessa influência cultural colonizadora muito forte, que está baseada no neoclássico e no barroco por causa da questão, né, da influência dos jesuítas, que trouxeram para cá essa linguagem, a questão da força da igreja naquela época, a questão econômica que financiou muito o desenvolvimento dessa arte barroca, né, ligado com o classicismo. Depois, o pessoal de Portugal veio todo para cá com rei e tudo, em 1808, e se instaurou aqui o neoclassicismo, e a gente sempre seguindo essa onda de representação clássica da arte com uma cara que não era nossa. Aí vem a semana de 22, com a arte moderna,
e começa a mudar tudo isso. Então, tudo que vinha depois disso, como novidade, como expressividade, que pudesse dar espaço para a gente se expressar com os nossos próprios meios, era aceito assim, sem problema nenhum, e grupos assim eram formados logo. Então, o Grupo Concretista de São Paulo foi um movimento que se constituiu primeiramente na cidade de São Paulo, em meados dos anos 50, e aí vai ser liderado pelos poetas e irmãos Augusto e Haroldo de Campos, conhecido como os Irmãos Campos, e o Décio Pinhatari. Esses rapazes aqui foi que instituíram o movimento concretista no Brasil a partir do Grupo de São Paulo. Esse grupo concretista foi fundador da revista Noigandres, de 52, numa pronúncia francesa Noigandre, e que era divulgadora das ideias atreladas ao concretismo. Professor, isso vai influenciar em quê? Vai chegar aonde? Onde é que o povo vai ter, né, essa noção e vai seguir? Na verdade, não tem. A arte popular fica no meio popular. Não é eu que estou dizendo isso. Isso é uma regra que acontece desde sempre. Essa arte que a gente estuda, esse desenvolvimento todo aqui, que vem com influência europeia, elas, né, são atividades de elite, sempre foram. Aí chegam para as camadas mais populares de uma nação, depois que elas se estabelecem, depois que elas são aceitas e discutidas, aí vai chegando de pouquinho essas informações para as pessoas mais comuns. E por imitação também, aceitação e imitação, a gente acaba entrando na onda através do mercado. Exatamente. O mercado é que vai, numa intencionalidade de modernizar as coisas, as linguagens, né, o consumo, ele vai entrando nessa onda de modernismo, ok? E de novas propostas estéticas. Aí a gente vai olhando, vai aceitando, vai achando aquilo legal, e quer ser moderno, né? E vai acompanhando, principalmente quando esse foco é jogado para a juventude, que é aquela que está sempre com sede de mudança. O que aconteceu com esse grupo? Ele se manteve para sempre? Não. Apareceu um movimento no Rio de Janeiro chamado de neoconcretismo. Certo? Esse movimento neoconcreto, também chamado de neoconcretismo, foi um movimento que surgiu lá no final da década de 50 já. Isso no Rio de Janeiro. Ele nasce como reação ao movimento concretista criado em São Paulo. Mas por que esse povo reagiu? O que tinha de errado no movimento concreto que esse pessoal do Rio de Janeiro disse, não, a gente vai fazer uma coisa diferente, ainda concreta, mas diferente, porque a gente não aceita o que esse pessoal de São Paulo está colocando. Por quê? Bom, continuando aqui. O Manifesto Neoconcretista foi publicado no suplemento dominical do Jornal do Brasil em 23 de março de 59. Os neoconcretistas, ou também concretistas cariocas, vejam que eles não deixaram de ser concretistas. Eram concretistas novos, daí o nome neo, né? Acreditavam que a arte não podia ser considerada como um mero objeto, tal qual consideravam os poetas paulistas. De forma que, para eles, a expressividade estava acima da forma. Tinha que ter expressividade. E quando você fala de brasileiro, e carioca principalmente, tem que ter expressividade. O que eles propunham era uma arte concreta, porque eles achavam interessante, mas que não fosse assim tão concreta, tão Caxias, né? Tão exigente. Então, para tanto, criticavam a tendência racional, positivista, dogmática e técnico-científica do chamado concretismo ortodoxo paulista. Aí essa palavra vai entrar bem aí, ortodoxo, só para dar uma força de tradição, certo? Uma coisa originária, uma coisa tradicional, que segue parâmetros muito rígidos, geralmente é chamado de ortodoxo, certo? Então, para fugir desse concretismo ortodoxo,
para não ficar preso demais a um racionalismo, a um positivismo, a um dogma técnico-científico, aparece no Rio de Janeiro um movimento neoconcreto. E quem é que vai estar envolvido com isso? Entre 59 e 61, entre 1959 e 1961, uns 2 anos aí, né? Os artistas que mais se destacaram e participaram da primeira exposição de arte neoconcreta foram esses aí: Ferreira Goulart, Lígia Clark, Reinaldo Jardim, Theon Spanudes, Sérgio Camargo, Amílcar de Castro, Franz Weissemann e Lígia Pape. Nós vamos falar aqui de Lígia Clark, são nomes que se destacaram, né? Amílcar de Castro e Lígia Pape. Mas não esqueçamos, Ferreira Goulart, por exemplo, um dos artistas brasileiros que disse uma frase que ficou cristalizada na compreensão sobre arte, não só aqui, mas no mundo todo. O que foi que ele disse sobre a arte? Vou colocar uma aspas, ele falou o seguinte: arte existe. Por que que a arte existe? Porque, vou botar assim, PQ para ficar rápido. Porque a vida não basta. Então ele fez uma relação entre a existência da arte e a atividade artística com a vivência do ser humano simples e seca. Por que que o ser humano se engendrou na atividade artística desde a pré-história? Porque só viver não basta. Só viver não é suficiente. Se você só vivesse, você não se preocuparia com a sua aparência, com o seu cabelo, com o seu cheiro, com a roupa que você veste, com o filme que você vê, com a cor da capa dos livros e cadernos que você usa, com as suas unhas, com o seu tênis, com tudo. Com o Natal, com Páscoa, com festa junina, com nada, com a decoração da sua casa, com o modelo do seu relógio de pulso, hoje chama smartwatch, né? Com o modelo do seu smartphone, com o modelo dos seus óculos, se você usa, com nada disso, com maquiagem. A vida não basta, por isso que a arte existe. Essa colocação do Ferreira Goulart é importantíssima num cenário em que a arte precisava ser defendida, né, naquele tempo também. Ok? Adiante. Vamos lá. Em resumo, as ideias dos autores neoconcretos, Lígia Pape acrescenta: nós nos separamos do Grupo Concreto de São Paulo porque eles queriam criar um projeto de 10 anos de trabalho para o futuro. O Grupo do Rio achou que era racionalismo demais. Nós queríamos trabalhar com a intuição, queríamos trabalhar mais soltos. Então eles achavam que o Grupo de São Paulo se prendia demais essas concepções aqui de racionalismo, positivismo, dogmatismo, técnico-cientificismo. Eita, tudo isso sendo ortodoxo. Então era uma coisa que fazia com que a arte se enjaulasse num momento de expressão e dali não pudesse sair. E muitos deles defendem isso. Se a arte existe porque a vida não basta, por que eu vou enjaular essa arte, essa expressividade numa caixinha e deixar ela lá trancada? Ok? Momento para reflexão. A Lígia Clark, pronto, já deu para refletir. A Lígia Clark, que é essa moça aqui, ela foi da pintura aos objetos tridimensionais. Nasceu em 1920, faleceu em 88, do século passado. Foi uma pintora e escultora brasileira de arte geométrica, inicialmente de arte geométrica. Ou seja, ela era por excelência, uma pintora abstracionista. E ela não gostava de ser chamada de artista, de pintora, certo? Ela era uma propositora. Ela dizia: eu sou uma propositora. O que eu faço não é pintar, desenhar, esculpir. O que eu faço é propor. Eu coloco proposições estéticas e de vivência sensorial. A gente vai já entender
Por que isso de vivência sensorial? Lígia Pimentel Lins, conhecida como Lígia Clark, por causa do sobrenome do marido, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1920. Em 1947, já casada e com 3 filhos, muda-se para o Rio de Janeiro e inicia-se na arte da pintura sob orientação do artista plástico Burle Marx. Vocês já devem ter ouvido falar desse moço. Burle Marx se destaca como artista plástico e como paisagista. E como paisagista, ele é contratado para 2 trabalhos aqui em Teresina, aqui no Piauí. Os jardins, né, da primeira grande reforma do Palácio de Karnak, na década de 60 e 70, aqueles jardins lá da frente, com aquelas carnaúbas, e tem uns lagos artificiais, uns pequenininhos com plantas aquáticas, e tudo aquilo foi projetado pelo o Burle Marx. Outro projeto aqui em Teresina dele é a Praça Monumento da Costa e Silva, em homenagem ao poeta piauiense da Costa e Silva, uma praça de projeto fantástico. Infelizmente, hoje em dia, ela não está na sua pujança, certo? Original, está abandonada, mas é uma praça muito linda, com o projeto paisagístico do Burle Marx. Essa praça aqui em Teresina é mais conhecida como Praça da Cepisa, porque ela fica logo do lado das antigas centrais elétricas do Piauí Sociedade Anônima, que foi privatizada e hoje está ali sendo tocada pela Equatorial. Então, Burle Marx, Lígia Clark, esse povo todo desconhecido. Em 1954 entre 54 e 57, a Lígia vai desenvolver uma pintura construtivista, com o uso de branco e do preto, com tinta industrial. Muda a natureza e o sentido dos quadros, estendendo a cor até a moldura. Essa coisa do quadro com moldurazinha bonitinha, assim. Que é uma tendência clássica, você colocar o quadro numa moldura enfeitada. E no barroco, principalmente, quanto mais enfeitada a moldura, quanto mais cheio de frufru, melhor. Ah, isso é ruim? Não, é uma tendência só. É um gosto. Se você gosta, tudo bem, sem problema. Só que ela não. A gente está falando de vanguardismo, de romper fronteiras, de passar por cima de barreiras. Então, nada de enquadramento. Nada de moldura. Aí a imagem transborda pela moldura. Assim ela muda a natureza do sentido dos quadros. Anula ou até mesmo traz, né, essa moldura para dentro do quadro. É o que a artista denomina de linha orgânica. Eu achava que sempre foi assim. Não, isso foi parecendo com as proposições modernistas. É dessa época a série de telas Planos em Superfície Modulada, né, que ela fez. São obras em composição de tinta industrial sobre madeira, e no ano seguinte as telas foram apresentadas na Bienal de Veneza. Gente, são 3 bienais importantes para a arte até hoje. A Bienal de Veneza, a Bienal de Milão e a Bienal de São Paulo. O que acontece numa Bienal? Como o próprio nome diz, acontece a cada 2 anos. Essas exposições, elas se propõem a apresentar trabalhos de artistas iniciantes. Mas não é assim iniciante, como porque o seu Antônio, do bar da esquina, começou a pintar. Aí vem uma pessoa lá da Bienal de Veneza para procurar o seu Antônio para expor. Não é isso. São artistas que estão no começo de carreira e estão se destacando. Aí os olheiros, né, os entendidos dessas bienais ficam à procura dessas pessoas. Quando eles veem o destaque, eles vão analisar o trabalho e aí vão convidar a pessoa para participar da Bienal. Essa Bienal vai dividir espaço. Nessa Bienal, eles vão dividir espaço com pessoas já consagradas. Esse tipo de exposição serve para lançar tendências e muitas vezes algumas especulações no mercado. Ok? Para chegar a uma comercialização, aí das exposições se chega à galeria, as galerias, onde tem os merchants de arte.
das galerias, onde se comercializa as peças artísticas, dependendo da projeção e história do novo candidato a artista, ele pode ter uma exposição efetiva num museu. Aí sim. Aí é porque a carreira da pessoa já chegou lá no topo, certo? E ele foi reconhecido e está dentro da linha da história da arte. Beleza? Então ela já começa aqui na Bienal de Veneza. E os quadros são esses. Os que foram convidados para serem expostos em Veneza. Aqui só tem 2, é uma série. Dessa obra chamada Superfície, Planos em Superfície Modulada. E o que é isso aqui? São planos numa superfície de módulos, então moduladas, certo? Eita, o pessoal está falando comigo e eu não estou respondendo. Bom dia, Nivaldo, Elisandro, Juliane. Bom dia, Antônio Giovinazzi. Bom dia. Muito bom ter vocês aqui acompanhando a gente. E vamos para frente que atrás vem gente. Em 1964, eita, esse ano foi difícil, foi complicado. Não lembro não porque eu não era nascido, mas conta a história que em 64 teve uma mudança brusca no comando da política do país. Sai um representante da democracia e entra um Estado ditatorial que promete organizar a bagunça por um tempo para depois entregar de novo à democracia. E foi o que aconteceu. De 1964 até 1985, o nosso país foi governado por uma ditadura civil-militar. Por que a gente chama de ditadura? Porque as coisas eram ditadas, as ordens eram ditadas e você tinha que seguir. Eram coisas impostas, não era... Na democracia, tudo a gente vota, tudo a gente é consultado, o povo é consultado para isso. E como estava no momento, né, de uma bagunça política antes de 64, aí aconteceu essa situação política nesse tempo aí. Então, em 64, a Lígia Clark lecionou no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Entre os anos de 60 e 64, criou a série Bicho, e a gente vai já analisar essa série, que são esculturas metálicas geométricas que se articulam por meio de dobradiças, onde buscava a participação do público. Olha o que ela queria. Que o público participasse. Nessa época, já era uma visão assim, bem para frente, como diz a minha avó, sobre romper barreiras da mera observação da obra. Sabe? Porque tem gente que diz assim, sou doido para ver a Mona Lisa. Arruma uma viagem para Paris, nem que seja para passar um final de semana, passa 2 horas na fila para entrar no Louvre, por aí por baixo, 2 horas, se acotovela com outras centenas de pessoas nos salões até tentar chegar perto da Mona Lisa. E numa distância assim, de uns 6 metros, 6, 7 metros, você olha de longe uma parede de vidro à prova de bala e atrás dela um quadro de 55 centímetros de largura por 77 de altura mais ou menos, com o retrato de uma mulher que viveu há mais de 500 anos, uma esposa de um comerciante rico chamado Francesco dal Giocondo. Ela lá, Lisa Gherardini. Mas por que essa pintura é tão famosa? Eu posso explicar isso numa aula específica. Mas você fica diante da obra, olha e vai embora. Quando você tem a oportunidade de olhar, só tem um jeito de você ver a Mona Lisa com mais calma. Ou numa figura, né? Num livro, no seu celular, em alguma outra coisa. Ou se você conseguir ficar no Louvre depois que o pessoal sair. Nunca ouvi ninguém que fez isso. Mas para ficar calminho diante dela. Para analisar, para ver, para fruir. Isso a gente chama de fruição. Mas é só isso, é contemplativo. Você vai ver o Davi de Michelangelo do mesmo jeito, é contemplativo. Você vê um filme, uma série,
Você acompanha a história contemplativo. O que a Lígia queria fazer era quebrar essa barreira da mera observação. Aí ela cria, bonitinha aí, ela cria essas peças aqui. São modulados de metal com dobradiças. Então, se tem dobradiça, ela muda de posição, muda de jeito. Ela é moldável, ela é plasticamente modificada. Você pode mudar a posição, mudar o jeito de dobrar, colocar de outro jeito. Você mesmo que está observando a peça, você mexe na peça. O nome disso, interação. Você interage com a peça. Buscar a participação do público. Foi o primeiro passo que a Lígia Clark dá nesse sentido de procurar fazer com que a arte seja não só observada, mas vivenciada, sentida, aproximar a vida de arte. O que era a procura dela. Entre outros trabalhos da artista, vai se destacar a exposição Nostalgia do Corpo, isso em 68, que permite ao público sentir coisas simples, permitir o público de sentir coisas simples, como o sopro da respiração e o contato de uma pedra na palma da mão. Nossa, que banal, que coisa mais cena. A gente que é do interior, tá ótimo, a gente sente o vento, né, no quintal da gente, tudo. A gente está falando de uma sociedade que já naquela época era extremamente urbana, cosmopolita. Para nós aqui da cidade de Teresina, que ainda guarda uma coisa de cidade interiorana, a gente já está vendo aqui e ali pessoas que nunca viram um pé de caju, por exemplo. Nunca viram, se bem que é complicado isso, mas acontece. Nunca vi um pé de tomate, certo? Não tem as mesmas vivências que as gerações mais para trás tiveram. E numa cidade imensa como São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo você anda 50 quilômetros só dentro da cidade. Em Teresina você anda 50 quilômetros do centro, adiante você passa de altos, né? Enfim. E aí essas coisas como sentir um vento, sentir uma respiração, sentir uma pedra na palma da mão, isso era uma coisa que para muita gente não era corriqueiro. E não é somente passar por essa experiência, mas analisar a experiência com mais atenção, com mais calma. A Casa é o Corpo, Labirinto, é o nome da obra, também, né, é uma estrutura de 8 metros que possui 2 estruturas laterais e o centro é um grande balão de plástico, com as extremidades fechadas, com elásticos, onde as pessoas podem percorrer e ativar diversas sensações. Está falando dessa obra aqui. Era outra obra que procurava fazer com que as pessoas tivessem ali uma vivência prática com as sensações, né, do projeto artístico. Aí ela volta para o Rio de Janeiro, se dedica ao estudo das possibilidades terapêuticas da arte sensorial e dos objetos relacionados. Passa a dar consultas terapêuticas particulares entre 78 e 85. Ela se torna uma arte terapeuta, considerando seu trabalho definitivamente alheio à arte e próximo à psicanálise. Então, não é de se esperar, aliás, não é de se surpreender que uma pessoa como essa procurasse, a partir do seu início artístico, uma aproximação mais da arte e da vivência das pessoas em relação a essa arte. A obra de Lígia Clark ganhou reconhecimento internacional, com retrospectivas em diversas capitais internacionais. E aí ela falece no Rio de Janeiro no dia 25 de abril de 1988, certo? Toda vez que eu falo assim de um artista brasileiro que tem esse destaque e reconhecimento internacional, a gente sempre esbarra com a mesma situação, com uma situação contrária, né? Aqui no Brasil, os brasileiros não conhecem os seus artistas, os seus nomes pesados da cultura, nem mesmo as da cultura popular. Isso não chega ao grande público. E quando chega, é pouca informação.
Vamos falar do Amílcar de Castro, que a gente está com pouco tempo. Fazer aqui rapidinho, certo? Uma linha do tempo do Amílcar. Entre 1920 e 1935, ele nasce no dia 8 de junho de 20, em Paraisópolis, Minas Gerais, filho do juiz e desembargador Amílcar Augusto de Castro e de Maria Nazaré Pereira de Castro. Há deslocamentos profissionais, por causa de deslocamentos profissionais de seu pai, ele faz com que a família more em diversas cidades, até se instalarem definitivamente em Belo Horizonte em 1935. Aqui o senhor Amílcar de Castro, ao lado de uma escultura dele, né, feita de módulos de placas de aço. Entre 71 e 90, o que acontece com ele? Ele ganha a bolsa da Fundação Guggenheim, mais uma vez. Ele ganhou antes algumas vezes. Retorna ao Brasil e decide morar em Belo Horizonte. Dá início à sua carreira como professor, dando aulas de esculturas e artes na Fundação de Arte de Ouro Preto e na Escola Guignard, onde vem a ser diretor. Durante as décadas de 70 e 80, leciona escultura, desenho, teoria da formação, teoria da forma, e composição na Faculdade de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Aposenta-se como professor em 90. Ainda em 73, retoma os trabalhos de desenho, que antes eram projetos de esculturas, e agora passam a ser trabalhos independentes. Esses trabalhos ficaram desconhecidos do público até 76, quando são exibidos no 4º Salão Global de Inverno de 76 em Belo Horizonte. Em 75, desenvolve pinturas em acrílico com trinchas e vassouras. Em 77, recebe na categoria desenho o prêmio do Panorama da Arte Brasileira, organizada pelo MAM de São Paulo, o Museu de Arte Moderna. E em 78 é premiado na categoria escultura. E as esculturas dele, voltando a mostrar aqui, né, são daqui para mais. Dessas estruturas de aço sempre. Outra representante do neoconcretismo, para a gente terminar essa lista, Ligia Pape. Cuidado, aquela primeira foi Ligia Clark, essa é Ligia Pape. Sua arte como experimento dos sentidos, mas ela vai na linha da Ligia Clark quanto à questão de experimentar, sentir. Arte e experimento, experiência sensorial. Essa senhora elegante aí. Ligia Pape, nascida em 27, falecida em 2004, foi um dos principais nomes da arte brasileira contemporânea, com criatividade e habilidade. Ela, como artista neoconcretista, deixou um legado único. Seu trabalho não só questionou a estética da abstração geométrica, como enfatizou os sentidos e a interpretação do público. Essa participação do público foi fortemente representada por meio dela, né? Como divisor em 68, um dos trabalhos mais emblemáticos da artista. Contando com um grande tecido branco com furos dispostos para as pessoas colocarem suas cabeças, essa performance, chamada de divisor, buscou retratar a liberdade pessoal dentro da sociedade. Aí a gente volta aqui para essa imagem, que é uma referência, né, de releitura dessa obra dela, chamada Divisor. Um grande lençol com vários buracos, você coloca a sua cabeça aí embaixo, né, para sair do outro lado, e fica dependente dessa malha social. Como assim dependente? Você tem uma certa liberdade limitada. Esse tecido representa a sociedade. E o seu espaço dentro da sociedade está aqui. Você se movimenta na sociedade dependendo da sua interação com os outros. E muitas vezes, se todo mundo puxar para esse lado, você é arriscado a ser puxado também. Então a sociedade, ela é um ser, um ser com vida própria. E aí a gente tem que entender esses processos para poder se encaixar nela. E essa liberdade é limitada em sociedade. Você não pode fazer o que você quiser. Ou você pode escapar, sair daqui, ó, e ir embora. Mas será que é legal viver à margem da sociedade, fora dela? Aí tem que arcar com muitas situações. Todas essas reflexões, na prática, sentidas na prática, são levantadas com essa obra, né, chamada Divisor, da Ligia Pape, artista neoconcretista, analisada aqui por nós. Nascida em 7 de abril de 27,
ela se une ao movimento de arte concreta aos 20 anos. Poucos anos depois, no entanto, ela, juntamente com contemporâneos Ferreira Goulart, Hélio Oiticica, Lígia Clark, abandona o movimento concreto, né, para ser uma das protagonistas do novo e experimental movimento neoconcreto. Durante a década de 70, o trabalho da Lígia Pape apresenta um caráter voltado para a cultura pop brasileira, já que, nesse período, a ditadura militar censurava, oprimia e inibia a liberdade de expressão. Assim, por meio de vídeos e instalações, a artista criticava de modo metafórico o regime ditatorial. E esse modo metafórico foi usado por vários artistas nessa época. Porque, assim, principalmente depois de instalado o artigo, o ato institucional número 5, né, o AI-5, que não passava... Antes o governo dizia que era bom que não falasse dos problemas do país, era bom que não se fizesse manifestações, era tudo aconselhamento. A partir do AI-5, a coisa foi proibida e, se fizesse, ia pagar as consequências. Uma das coisas proibidas era fazer greve, se reunir. E, se você fosse fazer uma festa com mais de 5 pessoas na sua casa, você tinha que procurar uma autoridade local para explicar o porquê do evento, certo? As características e tudo mais. E era bem provável que fosse um fiscal para lá, para ver se você não estava se reunindo para planejar contra o governo. Então, entre outras coisas, e muitas delas eram, o governo reagia com violência, e para fazer esse tipo de manifesto, para falar alguma coisa, para se declarar, para ter liberdade de expressão, muitos artistas usaram a linguagem metafórica, né, a linguagem dúbia, a linguagem de imagens e intenção, para poder colocar o seu pensamento aí. Na música, a gente vai ver uma perseguição ao trabalho, principalmente do Chico Buarque, que por um tempo teve que mudar de nome. Eu falei isso na aula sobre os festivais, né? Ele teve que mudar de nome para poder conseguir trabalhar, conseguir render alguma coisa do trabalho dele. Então, essa proposta, né, de arte ativista e crítica ficou bastante assim na corda bamba, em termos de produção, porque tinha que dar a volta nos censores. E eles conseguiam. Porque, assim, artista é bicho sabido. E para mexer com imagem e intencionalidade são mais ainda. E os censores não tinham muita leitura, passavam batido. Sobre o movimento neoconcreto e ela, né, os neoconcretistas acreditavam que a arte não era apenas um mero objeto, mas que a transcendia, tornando-se algo novo. Assim, os artistas desse movimento tinham como objetivo criar novos espaços, nos quais as obras seriam seres vivos, com os quais fossem possíveis se relacionar e experimentar por meio de sentidos. Logo, para uma experiência completa, as obras geralmente exigiam a participação ativa do público. Tinha que participar. Na proposta deles, tinha que participar. Aqui, como exemplo, essa instalação está no Instituto Inhotim, né, envolve luz e fibra, e assim um espaço onde as pessoas circulam por aqui, tendo uma experiência sensorial. Elas também tocam essas coisas que parecem faixas de luz, são fibras que partem de um ponto de luz. E aí há uma experiência sensorial, certo? Essa era a base do neoconcretismo. Acreditar e propor uma coisa que poderia ser sensorialmente influenciável para o observador. Vamos ver aqui 2 questões sobre isso. Acho que a gente até já viu uma. Só uma. Analise a imagem a seguir. Essa imagem aí tem o quê? Tá analisada aí. Ela é um quadrado cinza e ela tem, vou fazer uma leitura seca, né? E ela tem outros polígonos quadriláteros, quadrados e retângulos de espessuras diferentes. Né? Os retângulos, porque os quadrados não mudam.
Você entende geografia, de geometria, você sabe disso. Quadrado é quadrado, não muda. Já o retângulo vai mudar. E eles vão se repetindo numa escala nesse sentido, né? E aqui embaixo eles meio que fazem o sentido contrário e se encontram num ponto aqui no meio. Se você considerar um ponto aqui, esse sentido vai ter um ponto de convergência. Do outro lado, igual. Vai ter um ponto de convergência lá na frente. Então, tudo isso é para dar a impressão de movimento para uma obra que não está em movimento, para uma obra estática. Aí você organiza os elementos de forma que você passa essa ideia de movimento. Ao mesmo tempo, não é um movimento muito brusco, é um movimento suave. Por que ele não pode ser muito brusco? Para não ativar muito a questão sensorial, certo? Só um pouquinho, senão ele cai no expressionismo e aí deixa de ser concreto, até mesmo neoconcreto, certo? Ele tem que ser, ele tem que ter uma linha, né, de consideração aí. E é isso, quando você olha para um quadro desse, você sente alguma coisa? Não é para sentir, é para perceber. A gente ainda está falando de uma arte meramente, né, de observação. Mas mesmo assim, você pressente um movimento. Mas também não pode passar disso. Pronto, essa é a figura em questão aí. Vamos ao texto da questão. Com base na imagem e nos conhecimentos sobre a arte brasileira contemporânea de 50 a 80 do século XX, é correto afirmar, letra A, a arte brasileira sofreu novas e diversas direções quando artistas como Renina Katz e Lygia Clark ligaram-se a diferentes movimentos estéticos como o abstracionismo e o concretismo. Letra B. O uso de materiais tradicionais permaneceu na concepção da arte ao priorizar temas como animais estranhos e cavaleiros medievais, ricos em detalhes, realistas e pormenores incrustados. Letra C. Ligada à estética do realismo mágico e propondo uma reconstrução ilógica da realidade, Tomiotaki compõe quadros com formas e cores suaves. Letra D. Preocupados com os princípios matemáticos rígidos, os abstracionistas, como Manabu Mabe, registraram temas vinculados à realidade social, como desenhos e composições gritantes em grandes telas. E letra E. O concretismo privilegiou elementos plásticos relacionados à expressão figurativa em murais, tematizando tradições populares brasileiras em manifesto com experiências intuitivas da arte. Vamos analisar as proposições de baixo para cima. A letra E vai trazer concretismo, privilegia figurativa. Em qual momento, como arte abstracionista, o concretismo vai privilegiar algo figurativo? Ou que seja relacionado a algo figurativo? Não, não tem como, certo? Então, letra E, fora. Letra D, preocupados com os princípios matemáticos rígidos, até aqui tudo bem. Os abstracionistas como Manabu Mabe, Manabu era abstracionista, registrava temas vinculados à realidade social. Tá complicado você pegar um tema desse e tratar a nível abstrativo. E mais ainda com esses desenhos e composições sendo bem grandes, né, em grandes telas. A gente está tratando aqui de murais sociais que nunca vão ser abstrativos. Complicado, é só você olhar o muralismo mexicano, certo? Então, letra D também não. Letra C, ligada à estética do realismo mágico e propondo uma reconstrução ilógica da realidade, Tomiotaki compõe quadros com formas e cores suaves. Qual é o problema aqui?
é essa construção ilógica. O concretismo, assim como o neoconcretismo, que ficou até um pouco mais solto, ele ainda assim privilegiava a lógica, certo? O concretismo numa lógica mais matemática, mais rígida, né, ortodoxa, e o neoconcretismo um pouco mais solto, um pouco mais intuitivo, mas ainda assim uma realidade lógica. Letra C, também não. Letra B, o uso de materiais tradicionais permaneceu na concepção da arte ao priorizar temas como animais estranhos e cavaleiros medievais ricos em detalhes realistas e pormenores incrustados. Gente, isso aí é figuração, é figurativo. Quando você coloca temas assim, animais estranhos, é figurativo. Cavaleiros medievais, é figurativo. E ainda mais se você enche isso de ricos detalhes realistas e pormenores incrustados. Aí não dá. Não dá para ser concreto, não dá para ser nem neoconcreto, certo? Letra B não. Então a letra A está correta? Só sobrou ela. E ela diz assim, que a arte brasileira sofre novas e diversas direções, né? Quando artistas como esses dois daqui vão se ligar a diferentes movimentos estéticos, como o abstracionismo e o concretismo. É nesse sentido e nessa época, entre 50 e 80, que a arte brasileira toma um novo rumo. Então, letra A, correta. Beleza? Então, agradeço-vos a companhia até agora. Deixo para vocês o meu forte abraço. Uma ótima semana para todo mundo e até sexta-feira. Tchau, gente.